Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia uns 10 meses que eu estava separado. Separação que partiu de mim porque eu já estava vivendo uma situação insustentável. Já não tolerava o jeito do meu ex-marido. Ele bebia muito e foi se tornando uma pessoa insuportável. O pior é que eu gostava dele. Mas tudo aquilo que vinha acontecendo naqueles últimos tempos acabou minando o nosso relacionamento. Lembro que um domingo, antes mesmo de eu me separar, uns parentes meus vieram me visitar e o Sérgio chegou da rua. Para variar, estava vindo do bar. Pensa na vergonha que eu senti. Porque ele estava num estado assim deplorável. Não conseguia praticamente parar em pé. E o pior é que ele não media as palavras quando estava assim. Falava cada coisa que, olha, chegava doendo o ouvido. Isso quando conseguia falar. Depois, inclusive, minha tia falou: Sueli, não é por nada, mas como que você aguenta isso? Você é uma mulher tão bonita, tão nova, se submeter a essa vida? E olha, eu te digo uma coisa, viu? A tendência é só piorar. Não era a primeira vez que a tia via meu marido naquele estado. Ele acabou se tornando uma pessoa com quem a gente não podia contar para nada. Durante a semana, por exemplo, ele saía do serviço, ia direto pro bar. Final de semana, nem almoçar ele almoçava. Sabe? Simplesmente comia alguma coisa por lá mesmo. No começo, eu ainda conversava com ele. Olha que se você não mudar o teu jeito, eu vou pegar as crianças e sumir dessa casa. Meu Deus, você tem família, Sérgio. Ele só escutava quieto, prometia que ia dar um jeito, uma controlada. Mas olha, não demorava muito e logo tudo voltava a ser exatamente como antes. Vendo que não tinha jeito, eu acabei lavando as mãos. Procurei continuar, tudo por causa da família. Só que tudo chegou num ponto que eu já não tinha mais estômago. Não consegui mais dividir a cama com aquele homem cheirando a álcool, bebida e cigarro. Acabei me cansando e depois de muitas brigas, o coloquei para fora de casa. Foi o fim. Foram mais de 5 anos vivendo daquela forma. Desde que engravidei do nosso segundo filho. Chegou numa altura que eu repito, não tinha como. Ele passou semanas choramingando, prometendo que ia mudar. Até minha mãe, sabe, tentava se meter no... Mas não adiantava. Na verdade, até minha sogra tentou interceder. Só que não adiantava, porque a pessoa, quando chegou num ponto, não teve jeito. Não foi para viver daquele modo que eu tinha aceitado me casar. A única coisa que pesou foi que tínhamos um casal de filhos. Minha filha tinha 7, meu caçula tinha 4 anos. Desde que engravidei, da segunda vez que eu vivia naquela situação. Depois da separação, depois que o Sérgio pareceu ter se conformado, que ele parou de me procurar para choramingar, passei a ter um pouco de paz depois de muito tempo. Comecei a cuidar um pouco mais de mim, das crianças. E já fazia 10 meses que estava separado. Quando, de repente, aquela surpresa. Recebi a visita do irmão da minha ex-sogra ali em casa. Ele naturalmente sabia que eu estava separado. Era próximo da família. Apesar de já fazer mais de 1 ano que eu não via. Lembro que era um domingo. Estava lidando com o almoço quando alguém bateu na porta. Minha filha foi ver quem era. E dali da cozinha eu escutei a voz do Alain. E olha, ele devia ter trazido alguma coisa para as crianças, porque foi a maior festa. Fui lá cumprimentá-lo, ver o que ele queria, e ele falou:
Só estava passando por aqui. Aí resolvi dar uma chegada aí para ver como é que vocês estavam. Aproveitei e trouxe umas coisinhas gostosas para as crianças. Mesmo não querendo parecer chata, eu perguntei. Não foi o Sérgio que te mandou aqui, né? O Sérgio? Não. Faz tempo que a gente não conversa, nem falo com ele. Sei, mas... E ele? Será que parou de beber? Parou nada. Até onde eu sei, continua na mesma. Sabe, eu perguntei por perguntar, até porque imaginei que não tivesse mudado mesmo. Em resumo, ele acabou almoçando ali com a gente e foi uma visita bem agradável. As crianças gostaram muito. O Alan não era casado, não tinha filhos, mas dava para ver que gostava muito de crianças, se entendia muito bem com elas. Ele passou a tarde toda ali com a gente. Depois, ele se foi. Na verdade, depois desse dia, volta e meia ele aparecia ali para saber como a gente estava e sempre trazia um agrado para a criançada. Um sábado, inclusive, ele nos levou para comer uma pizza e tomar um sorvete. Não preciso nem dizer que as crianças adoraram. Era coisa que o Sérgio não fazia. Em vez de passear com a família, ele preferia encher a cara lá com os amigos no bar. A verdade é que pouco a pouco o Alan foi se aproximando cada dia mais. Ele era o irmão caçula da minha ex-sogra, devia ter uns 45 anos, mais ou menos. Eu sempre tive a curiosidade de saber por que é que ele nunca tinha se casado. Numa dessas vezes, eu acabei entrando no assunto. Perguntei se ele estava saindo com alguém. Ele falou que no momento não. Já fazia mais de ano que estava sozinho. Eu aproveitei para fazer uma segunda pergunta. Você nunca pensou em casar? Eu vejo o quanto que você se dá bem com as crianças. Você seria um excelente pai. Então, pensar eu até pensei, só que, infelizmente, a mulher que eu queria já era comprometida, né? Aí preferi ficar sozinho. Sério? Puxa vida, que coisa triste. Mas você já tirou essa mulher da cabeça? Pior que não, viu? Continuo apaixonado por ela. A vantagem é que agora ela não é mais comprometida, pelo menos isso, né? Só que quer saber, mesmo assim, eu acho que não tem nenhuma chance. Ué, como é que você sabe? Já conversou com ela? Ele falou que não, e eu então o incentivei. Pois então arrisca. Ué, abre o coração. Quem não arrisca não petisca, né? Ele só sorriu e ficou me olhando assim, pensativo. Depois falou que ia pensar no assunto. Sabe, o Alan era um cara assim bem interessante. Era até um desperdício ele estar sozinho naquela altura do campeonato. Já era para ter formado uma família, ter esposa, filhos. Pelo menos era assim que eu pensava. Senti uma mudança no jeito dele depois daquela nossa conversa. Foi a primeira vez que a gente falou sobre aquele assunto. O fato de ele ser solteiro. Ele que era tão espontâneo, tão conversador, não sei, ficou mais na dele depois daquele nosso papo meio introspectivo. Até que dali a alguns dias, a surpresa. Eu trabalhava numa loja de departamentos e adivinhe quem estava me esperando lá fora no intervalo do almoço para falar comigo. Ninguém menos do que ele, o Alan. Ele parecia estar assim meio nervoso. Disse que estava passando ali perto e aí resolveu me convidar para almoçar. Naturalmente aceitei. E entre um assunto e outro, uma certa altura ele falou: então, Sueli, sabe o que eu fiz? Resolvi seguir seu conselho. Resolvi procurar aquela mulher que eu te falei aquele dia, lembra? E abrir meu coração para ela. Puxa, que coisa boa. Mas e ela? Como que ela reagiu? Ele não respondeu. Ficou me olhando assim, com uma certa indecisão.
Até que depois de um tempo, olha, ele me falou uma coisa que me deixou surpresa e apelido. Me deixou de cara no chão. Porque foi a coisa mais incrível que eu já tinha ouvido. Então, Sueli, nem sei como te falar isso, mas... Sabe essa pessoa? Sabe essa mulher que eu te falei? Essa mulher é você. Como é que você está dizendo? É você. Você não falou que eu devia me abrir com ela? Confessar que... Então, é o que eu estou fazendo agora. Não, peraí, né? Para de brincadeira, né? Não é brincadeira. Estou falando sério. Você falou e eu estou me declarando. É você, a mulher pela qual estou apaixonado. Aliás, já faz tempo. Mas, não. Você só pode estar brincando. O pior é que ele não estava com cara de quem estava brincando. Só que eu fiquei olhando para a cara dele sem saber o que dizer. Desde que eu te conheci lá atrás, quando você e o Sérgio começaram a namorar, que eu senti uma coisa assim muito forte por você, mas desde o comecinho. Me encantei por você de um tal jeito que eu não sei nem explicar. Mas aí apareceu o Sérgio, né? Olha, eu fiquei sem palavras. Ele chegou a dizer que fez de tudo para me tirar da cabeça. Mas que tudo tinha sido inútil. E acrescentou que, por respeito ao Sérgio, pela família em geral, nunca quis se declarar para mim. Preferiu sufocar aquilo que sentia. E mesmo depois que eu me separei, tinha feito um esforço para não me procurar. Até que no fim, acabou achando que já era hora, né, Foi por isso que eu nunca me relacionei assim, mais seriamente com ninguém. Porque era de você que eu gostava. Você entende? Era você que eu queria para mim. Repito, fiquei sem palavras. Eu olhava para ele e, sabe, nem piscava. De tanto que aquilo me pegou de surpresa, me deixou completamente... Depois que me recobrei um pouco, meio sem graça, eu falei: puxa vida, Alain, eu não sei o que dizer, eu não esperava. Ele então suspirou, pegou assim na minha mão e perguntou: me diga, será que eu dei alguma chance com você? Puxa, eu repito, não sei o que falar. De todo modo, a minha separação ainda é muito recente, né? Não sei se eu estou pronta já para encarar um novo romance. Ainda menos com você, que é tio do Sérgio. Já pensou no que ele vai falar? Ele e a dona Nair, né? Aliás, a família toda. Já pensei, sim. Foi até por isso que eu demorei tanto, né, para criar coragem e abrir meu coração para você. Ele chegou a dizer que se eu deixasse, iria cuidar tanto de mim quanto das crianças. Que ia ser um homem muito diferente do Sérgio. Que ia se desdobrar para fazer de mim uma mulher bem feliz. Sei lá, eu acabei me retraindo. Era uma situação tão esquisita. Sabe, ele era o tio do meu ex-marido. Uma situação estranha demais. Irmão da minha ex-sogra. Imagine o bafafá que daria se nós dois acabássemos nos envolvendo. Eu não queria magoá-lo. Por isso falei que era melhor esquecer aquela história. Até porque não me sentia pronta ainda para ter outro relacionamento. Vi que ele ficou frustrado, triste, mas o que eu podia fazer? Só que ele não desistiu. Volta e meia me procurava, tentava de novo.
E olha, ele não era aquela pessoa chata que fica batendo na mesma tecla, querendo forçar uma situação. Mesmo assim, volta e meia, me procurava, conversava. Ele falava que entendia o meu lado, queria respeitar o meu momento, mas queria que eu soubesse que ele estaria sempre ali por perto, para tudo o que eu precisasse. Olha, eu não vou mentir, viu? Muitas vezes eu me sentia sozinha, e às vezes até carente. Todo mundo precisa de um carinho, todo mundo precisa de uma companhia, atenção. Coisa que eu nunca tive com o meu ex-marido. E depois que o Alan se declarou para mim, acho que deve ter passado uns 4 meses, até que um sábado, ele veio ali em casa, jantou com a gente. Depois as crianças foram pro quarto, dormir. Ficamos apenas nós dois ali na sala. E naquela noite, deu para sentir um clima diferente. Não vou mentir. Já fazia um tempo que eu vinha mudando o meu jeito de pensar em relação a ele. E nessa noite, prometi a mim mesma que daria um jeito de deixar as coisas acontecerem. A gente conversou, cheguei a perguntar se ele estava sendo sincero comigo aquele dia, se sua intenção não era só se aproveitar do momento. E ele reiterou que não, que gostava de mim de verdade, que tudo que mais queria na vida era uma chance. E eu fui amolecendo, abrindo a guarda, até que no final, como já era esperado, a gente acabou se beijando. E olha, aquele beijo mexeu comigo. Não sei se era o fato de eu estar sozinha há tanto tempo, me sentindo carente. Só sei que me senti bem mais fraca, sabe? O resultado foi que passamos aquela noite juntos. E foi uma coisa com tanto sentimento que me deixou até meio confuso. Ele queria namorar sério comigo. E deu para perceber que nem estava se importando com o fato do Sérgio e a dona Nair ficarem sabendo. Tanto que ele falou: para ficar com você, Sueli, eu enfrento quem for preciso. O Sérgio, qualquer pessoa. Deu para sentir que ele estava sendo sincero. E olha, eu até aceitei começar um relacionamento com ele. Até porque adorei tudo que tinha acontecido entre nós. Só que pelo menos durante um tempo, achei melhor que tudo ficasse apenas entre nós. Não vou mentir. Eu tinha medo da reação da família do Sérgio. Apesar de eu e ele já estarmos separados já há algum tempo. Não vou mentir, com a passagem do tempo, ele me tratando com tanto amor, com tanto carinho, foi praticamente inevitável. Quanta diferença, meu Deus, entre ele e meu ex-marido. E também parecia até que ele era o pai legítimo dos meus filhos. Eles o adoravam, apesar de, claro, sentirem a falta do pai. O Sérgio sempre foi um pai ausente. Dificilmente vinha ver as crianças. Eu tinha que cobrar para ele depositar a pensão. Já a dona Nair vinha ver os netos com um pouco mais de frequência. E foi numa dessas vezes que ela acabou descobrindo que a gente estava junto. Lembro que ela chegou, o viu ali todo à vontade, né? E como não é boba, meio que desconfiou. Ficou olhando para mim, eu percebi. Na hora não falou nada. Apenas ficou com aquela cara. Mas depois chamou o irmão num canto. E ele acabou abrindo o jogo com ela, contando que estávamos juntos sim. Ela não reagiu muito bem.
como a gente já esperava. Na verdade, eu já imaginava que isso fosse acontecer. Por isso, meu medo veio até conversar comigo. Olha, eu gelei quando ela falou. Você não tem vergonha na cara, hein, Sueli? Se meter com o tio do teu marido? Olha, dona Naíra, até onde eu sei, já não tenho marido faz muito tempo. E eu tenho o direito de refazer a minha vida, viu? O Alan também é livre, desimpedido. E gosta de mim de verdade. Muito mais do que o Sérgio gostava, inclusive. Sabe o que eu tô achando? Que vocês já andavam de caso. Por isso você mandou meu filho embora dessa casa. Fala a verdade. Vocês já andavam fazendo o Sérgio de trouxa? Jurei pra ela que não. Que, aliás, fazia pouco tempo que a gente estava junto. Só que, naturalmente, ela não acreditou. Também, né? Já estava com a cabeça feita. Acabou me dizendo coisas que eu, sinceramente, não merecia ouvir. Depois falou também um monte pro Alan. O Sérgio, naturalmente, que ficou sabendo em seguida, né? E também veio me confrontar. No fim, acabei explodindo com os dois. Com o Sérgio e com a mãe dele. Se acharam no direito de vir me apontar o dedo. Falam um monte de besteira, mas também tiveram de ouvir. Enumerei um monte de coisas sobre o comportamento do meu ex-marido e que tinham nos levado à separação. Coisas, aliás, que eles já estavam carecas de saber, tanto ele quanto a mãe dele. E deixei muito claro que não deixaria ninguém se meter na minha vida. Para minha alegria, mesmo com a pressão da família, o Alan disse que não ia se afastar de mim. Aliás, já tinha dito, né, bem antes, que seria capaz de qualquer coisa para ficar comigo. Prometeu e cumpriu. E o fato é que desde aquele dia, a gente resolveu assumir que estamos juntos, até porque, depois da mãe do Sérgio saber, toda a vila, todo o estado e todo o país praticamente ficou sabendo. Porque ela contou para todo mundo. Resolveram espalhar, ela e o Sérgio. Quer saber? Não tô nem ali. Nem eu, nem o Alan. De modo que, repito, desde aquele bendito dia, estamos juntos e todo mundo sabe. Ele, inclusive, se mudou aqui para casa e passamos a viver como marido e mulher. Estranho. Parece que eu nem vivi aqueles anos todos ao lado do Sérgio. Tanto que não lembro de como era a minha vida antes de conhecer o Alan. Conhecer, que eu digo, é conhecer assim, do jeito que hoje a gente se conhece, de conviver. Sabe aquela coisa distante, aquele sofrimento lá no fundo, que já não faz mais a mínima diferença? Ele acabou me conquistando para valer, de um jeito que eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Foi um presente na minha vida. E pensar que ele já gostava de mim há tanto tempo, eu ali sem saber de nada. Se bem que tudo aconteceu no momento certo, quando tinha de acontecer. Não foi antes nem depois. O destino o colocou no meu caminho para ele segurar a minha mão, para me ajudar a atravessar aquele deserto, me fazer chegar a esse oásis, me fazer entender que a gente não veio a esse mundo para chorar, passar raiva, sofrer. Pelo contrário, foi para sorrir, para ser feliz, para ter a certeza de que finalmente, como aconteceu comigo, a gente encontrou a pessoa há tanto tempo esperada. Porque foi exatamente isso que eu encontrei, depois de tanto tempo sofrendo, o homem da minha vida.